Olá pessoal, meu nome é Arthur Lima, eu sou programador e este canal é o AL Code. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Programador Pragmático. Vocês estão vendo ele aqui na versão em inglês, eu preferi comprar na versão em inglês porque essa foi uma das dicas que eu dei nos vídeos anteriores a respeito de quando você está aprendendo inglês você deve se imergir, então por isso eu comprei a versão em inglês, que ela me ajudou a estudar. Enquanto eu estava aprendendo o conteúdo do livro, eu estava também aprendendo uma nova língua. E voltando ao livro, do que fala esse livro? Então, a grosso modo, esse livro ele não vai te ensinar sobre ferramentas, sobre frameworks ou sobre alguma linguagem de programação específica. Ele é mais sobre a forma de se trabalhar, a forma de como um profissional de programação deveria ser. Então ele foca mais no comportamento. E isso leva a uma pergunta, mas o que é ser pragmático? Então, de acordo com esse livro, ser pragmático não é só uma pessoa que fica presa na melhor teoria, nem na solução perfeita, mas sim uma pessoa que quer resolver as coisas de forma eficiente, alguém que pensa assim, mais ou menos. Isso funciona? Sim, isso resolve? Também resolve, mas dá para melhorar? Então é uma pessoa que tem processos no seu pensamento, ela tenta ir um pouco além. Então ser pragmático é isso, é tentar resolver as coisas, é tentar achar soluções, é não ficar dependendo das outras pessoas ou de circunstâncias. É um jeito diferente de pensar. E o livro é justamente um convite para esse tipo de pensamento mais prático. Quando você é como se fosse para você se tornar uma pessoa mais prática, mais proativa, que realmente quer resolver aquelas situações. Então, no livro, a gente tira um ensinamento muito importante que ele define programação como se fosse um ofício. E para qualquer ofício, o importante não é só a teoria. É importante ter teoria? É muito importante ter a teoria, mas o principal é a prática. Pensa bem, para um marceneiro ficar bom, ele pode estudar a teoria, ele deveria estudar a teoria, deveria ler seus livros, ver seus cursos, mas o que vai tornar ele bom de verdade é botar a mão na massa. É ele realmente fazer o que ele precisa fazer, né? Fazer um guarda-roupa, fazer uma mesa, fazer uma cadeira, errar, ter que refazer, perder materiais nesse processo. Um músico, por exemplo, ele precisa estudar a teoria, mas ele precisa colocar na prática. Ele tem que pegar, por exemplo, um piano. Alguém que está aprendendo piano, ele vai ver como se formam os acordes, ele vai entender a teoria musical, mas se ele não colocar a mão na massa, se ele não começar a usar as teclas do piano e praticar e se esforçar, não vai se tornar um bom pianista. A programação é a mesma coisa. Então o livro ele mostra pra gente que a programação ela necessariamente tem que ter experiência. E a experiência se adquire tentando. Então uma dica muito importante no livro é justamente isso, né? Que a gente tem que encarar isso não só da forma teórica, mas realmente passar pelos problemas, passar pelas situações, porque isso vai nos dar a experiência necessária para resolver problemas futuros. Eu já até falei isso em outros vídeos, mas eu não me recordava que realmente já tinha lido isso no livro do Programador Pragmático. Um outro ponto que o livro traz é a questão da responsabilidade, né? É uma ideia central no livro essa questão de responsabilidade. Esse conceito ele é muito conhecido nas empresas de fora como accountability. Então, para fazer você entender, né? Você não pode terceirizar a sua evolução. Você não pode jogar a responsabilidade do seu desenvolvimento profissional para outras pessoas. Você tem que necessariamente assumir a responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas e das coisas que você tem que fazer.
Por exemplo, você costuma falar que é porque eu ainda não vi um curso que me agrada, um curso de programação do jeito que eu gostaria de assistir, ou com a didática do professor que eu gostaria de assistir. Ou quem sabe você pode falar assim, não, é por causa do meu trabalho, eu fico esgotado mentalmente, eu não consigo estudar, não consigo seguir em frente, não consigo tomar as melhores decisões. O que o livro traz é justamente que a gente tem que trazer a responsabilidade da nossa vida para nós mesmos. Então, você tem que ter, como foi dito, né, accountability. Então, nessa parte, você tem que evoluir porque você precisa realmente assumir esse compromisso com você mesmo e assumir a responsabilidade de melhorar. Então, não é no sentido de, você tem que achar um culpado para as coisas não estar dando certo para você. Não, é no sentido de que você tem que reconhecer de onde está o controle da sua própria carreira, né? Que muitas vezes esse controle está sendo mal gerenciado por você mesmo. Não estou colocando aqui que não exista contextos e empresas que dificultem a vida das pessoas, mas de todo modo, se parar para pensar, se você refletir um pouco, você vai encontrar oportunidades onde você pode melhorar, você pode se desenvolver e a culpa não é da empresa ou de alguém por você não estar fazendo isso. No final das contas, talvez a culpa seja sua mesmo. Outro conceito muito bom que a gente pode ter nesse livro é não ser limitado apenas por ferramentas, né? Então, muitas vezes a gente se apega muito a uma linguagem. Por exemplo, eu sou programador Java há muitos anos e já tenho certificações na área, trabalho com Java por muitos anos e isso faz com que as pessoas, ou eu mesmo, tenham um apego àquilo. Então você quer defender com unhas e dentes uma linguagem, uma ferramenta que você utiliza, porque é aquilo que você conhece, é aquilo que você domina. E pode ser até um pouco de medo de perceber que existem outras ferramentas, existem outras linguagens que fazem melhor do que aquela que você trabalha e por isso você quer defender cegamente. O autor do livro, ele mostra que a gente tem que começar a conhecer mais tecnologias, começar a conhecer mais sobre a área que a gente está trabalhando e não ficar preso a uma ferramenta. Sabe por quê? Porque acontece um erro, a primeira ferramenta que você vai tentar adaptar para resolver esse erro vai ser aquilo que você conhece. Então você vai tentar resolver, vou dar um exemplo aqui, uma questão de BI com Java, porque é isso que você conhece, mas a gente sabe que no mercado de BI a linguagem mais utilizada é o Python. Então tem algum motivo por detrás para se utilizar o Python. Eu não vou tentar colocar o Java ou um Assembly para fazer BI, ou só porque eu conheço Assembly, então é melhor fazer com o BI. Entendeu? Eu quero te mostrar que um programador pragmático, ele sabe que existem ferramentas certas para solucionar aqueles tipos de problemas. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, mas muitas outras vezes a gente precisa ter um conhecimento pelo menos básico de outras ferramentas. Pelo menos conhecer um pouco de outras ferramentas para saber que existem maneiras melhores de resolver um problema. E por isso eu vou mostrar para vocês um conceito que eu não lembro se realmente está nesse livro. Eu sei que eu li em um outro livro, mas cabe nesse tópico, que é justamente uma pirâmide de conhecimento. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer aqui uma pirâmide bem mal feita. E essa pirâmide ela é dividida em 3 níveis. Esse primeiro nível aqui é aquilo que você conhece e você domina. Então você vê aqui que é uma quantidade bem menor. Então esse aqui é o conjunto de tecnologias, de ferramentas que você já trabalha, que você domina, que você faz diariamente e que você tem uma expertise. O segundo item aqui dessa pirâmide é aquilo que você sabe que não conhece, mas você sabe que existe. Então é aquele conhecimento que talvez você tenha colocado numa planilha de coisas para estudar no futuro. Então aqui, você sabe que existe, mas você não
sabe usar. Muitas coisas eu sei que existem, mas eu não sei como funciona. Por exemplo, eu já coloquei na minha lista que eu gostaria de estudar como as LLMs funcionam. Eu tenho um conhecimento básico sobre isso, mas eu não sei a fundo como o token é formado, como são os pesos de cada token é distribuído. É uma coisa que eu já coloquei na minha lista de estudo, mas eu sei que existe. Se um dia eu precisar realmente para o trabalho, precisar adiantar esse conhecimento, eu vou saber que existe. E no final aqui, na base da pirâmide, com bastante coisa, é justamente aquilo que você não sabe que não sabe. Então são coisas que você nem sabe que existem. Então são conhecimentos totalmente desconhecidos por você, que é a maioria das coisas. Principalmente na área de programação, né? Na área de tecnologia. Tem muita coisa que a gente desconhece. E um ponto importante para a gente sair do básico daquela ferramenta que a gente conhece é justamente diminuir o número de coisas que a gente nem sabe que existe. Então é importante a gente estar se atualizando, lendo, vendo como as coisas estão acontecendo no mundo da programação e buscando ter pelo menos um conhecimento superficial, pelo menos saber que existe. E se achar importante, colocar naquela sua lista de coisas que você vai estudar no futuro, que pelo menos você sabe mais ou menos como funciona. Então é justamente isso, né? A gente tem que ter essa consciência de que nem sempre as ferramentas que eu conheço vão resolver aquele problema. Muitas vezes são ferramentas que eu não sei trabalhar, mas que eu sei que existem, que vão resolver. E muitas outras vezes vão ser coisas que eu não sei que existem e que eu tenho conhecimento, não tenho nada de conhecimento, zero de conhecimento a respeito disso. Então é muito importante a gente ter esse conceito em mente. Agora conectando toda essa parte, né, que a gente está falando aqui, né? Programação é prática. A gente tem que praticar, a gente tem que passar por problemas, a gente tem que passar por problemas reais para realmente se desenvolver. Você é responsável pela sua própria evolução. Para de ficar culpando os outros, para de ficar culpando o tempo, ficar culpando as pessoas, ficar culpando todo mundo. Para. Você precisa tomar a responsabilidade dos seus atos, você precisa realmente buscar meios de resolver. Se os outros são culpados, se os outros estão dificultando a sua vida, busque soluções para que eles parem de dificultar a sua vida. Até nisso você é responsável, de encontrar maneiras que você pode melhorar a sua situação para que você consiga estudar melhor. Juntando, o terceiro ponto você não pode ficar dependendo de ferramentas específicas, de só aquele conhecimento que você tem. Tem muita coisa na área da programação que pode ajudar você a resolver problemas que talvez você não conheça. Então, coisas que você não conheça que podem estar ajudando você a resolver aquele problema que você está passando, né? E eu gostaria de falar sobre disciplina, porque isso me ajuda muito e talvez ajude você nos seus estudos, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Porque a disciplina é chato, não tem como. É chato ser disciplinado, é chato aquela pessoa que faz tudo certinho todo dia, estuda no horário, trabalha no horário certinho, cumpre as suas atividades, ela é considerada uma pessoa chata. Eu me tornei uma pessoa chata, porque eu gosto de fazer tudo nos horários, porque isso me ajuda a conseguir alcançar os meus objetivos, né? E eu posso até depois fazer um vídeo mais detalhado sobre as coisas que eu procuro fazer, né? A rotina que eu procuro ter e a disciplina que eu tento aplicar nessa rotina, que tem me ajudado a conseguir fazer o que eu tenho que fazer. E para fechar, gostaria de trazer uma ideia principal aqui, né? Que é, a gente precisa entender que a gente não vai saber tudo, mas a gente precisa ter a responsabilidade de buscar aquilo que a gente não conhece. A gente precisa assumir os riscos,
de resolver os problemas. Muitas coisas boas que aconteceram na minha carreira foram em situações que o problema não era meu, mas eu busquei soluções para ajudar e também, em algumas situações, assumi a responsabilidade de resolver situações que não eram minhas. Muitas pessoas fogem disso, dessa responsabilidade de ter que assumir os riscos. Mas me ajudou no meu crescimento profissional, tem me ajudado até hoje e é um jeito de se trabalhar. Você pode ter outros jeitos que te ajudem, possam ser até mais efetivos do que esse. Mas é um jeito que tem sido efetivo comigo. E também muitas dicas importantes eu peguei neste livro aqui, O Programador Pragmático. Se vocês verem, é o aniversário, esse aqui é o aniversário da 20ª edição, então é um livro bem antigo. E isso mostra que tem muito conhecimento nos livros antigos, muitos conhecimentos bons que a gente tem que valorizar. Não é só porque as coisas novas parecem muito boas, parece que vão se substituir tudo, que o conhecimento antigo ele deve ser desvalorizado, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. No vídeo de hoje, o que eu gostaria de falar é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui. Se não gostou, deixa também, fala seu ponto. Vai ser um bom motivo para a gente poder aqui discutir ideias. Coloca aqui alguma coisa que você que já leu, né? Coloca aqui alguma outra coisa que você aprendeu, que você acha muito interessante nesse livro. Se eu ainda não falei, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante. E espero que vocês estejam aqui na próxima vez. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!